Quais são os impactos ambientais que essa tragédia trouxe para a nossa região? É possível recuperá-la? Quem vai pagar por isso? Nós respondemos a todas essas perguntas nessa reportagem. Por onde a lama de rejeitos da Samarco passou, deixou comunidades inteiras inabitadas, destruiu árvores, peixes, rios, comprometeu o abastecimento de água de diversas cidades. A natureza, acostumada a se regenerar em meio à interferência humana, tentará mais uma vez se recuperar, e dessa vez da maior tragédia ambiental da história de Minas Gerais. Mas para isso acontecer, pode levar décadas. É o que afirma esse professor de engenharia ambiental do Departamento de Metalurgia da UFOP. Todo rio é passível de recuperação. Eu costumo dizer, por exemplo, o Tietê não se resolveu, o problema do Tietê em São Paulo, porque não se quis resolver. A questão ela é muito mais política do que técnica. Certo? Tecnologia existe. Certo? Agora, em função da dimensão do impacto, tá, é que você pode levar menos ou mais tempo. Quanto tempo faz o Tá? Rio Doce? Do jeito que está, tá? Eu não acredito que se recupere ele em menos de 3, 4 décadas. Eu não vejo. Estou especulando, porque também a gente não tem o que? O diagnóstico. Tá? Então estou falando muito pelo visual da abrangência do impacto. Tá? Porque na hora que você fala em recuperar, né, primeira coisa, não é só a água do Rio Doce. Né? O solo, as margens, a chamada mata ciliar, que é o que dá toda a sustentação ao rio. Certo? O assoreamento do rio, quer dizer, tirar essa lama. E a outra pergunta que eu vivo fazendo é a seguinte, até em termos de brincadeira. Né? Se a gente conseguir tirar essa lama toda, onde é que vai pôr? Em Governador Valadares, a cerca de 340 quilômetros de Mariana, a lama chegou pelo principal rio da região, o Rio Doce. Matou peixes, destruiu a mata ciliar e comprometeu o abastecimento de água da região. A lama é o seguinte, com certeza a lama que estava na barragem, que é a lama que vem exatamente do tratamento do minério de ferro, ela não é tóxica. Certo? Ela não é tóxica lá. Certo? Agora, logicamente que ela tem teores de elementos, né, que se você jogar aquilo, por exemplo, num lago ou num córregozinho, ela pode interferir na qualidade da água. Mas ela não é tóxica. Aqui estava na barragem. A que está chegando no Rio Doce, ou que está caminhando para o Espírito Santo, ela já tem outra composição. Por exemplo, quando essa lama que caiu no rio, tá? Sem falar a vegetação que ela já encobriu, que ela já exterminou, vamos pensar no rio. Né? Quando você tem um rio, né, o que é muito importante dentro do rio? É tanto a fauna como a flora, que é a ribeirinha. Quando você tem uma lama dentro do rio, né, você muda a transparência da água, que a gente chama de turbidez. Essa turbidez, tá, ela acarreta o quê? A luz que vem do sol não penetra na água. Tá? Então, ser vivo, vegetação que depende dessa luz, tá, não vai sobreviver. Tudo está sendo acompanhado de perto pelo Ministério Público, que aguarda o resultado de um laudo que deve ficar pronto em até 60 dias e que vai apontar as causas do rompimento da barragem. O que vai diferenciar, ao saber que foi por um erro de manuseio, de operação da barragem, ou foi um erro da natureza, talvez sejam as consequências mais criminais e talvez a questão da aplicação de uma multa mais severa ou menos severa. Agora, a responsabilidade da empresa, qualquer que tenha sido a causa do rompimento da barragem, ela é indiscutível. A empresa tem que responder pelos danos causados por aquele empreendimento. Então, se teve um terremoto, se caiu um meteoro, é irrelevante. A empresa é responsável, porque se não tivesse feito aquele empreendimento, o terremoto teria ocorrido e nada teria ocorrido em subsequência ao meio ambiente. Um dos principais problemas para responsabilizar os culpados, segundo ele, está na legislação, que favorece a prática de crimes ambientais. Infelizmente, as nossas leis ambientais elas são muito frágeis, são muito, as penalidades compensam. Então, muitas empresas e muitas pessoas preferem pagar a multa porque a legislação nossa ela estabelece o limite máximo da multa. Então, essa multa do IBAMA é a máxima que é possível. Então, não há como, por força da legislação, você impor uma multa maior. Obviamente, outras multas poderão advir de outros órgãos ambientais, como o FEAM, IBAMA, o IGAM, que cuida das águas, mas todas essas multas não serão suficientes para resolver a situação. Até o momento, foram aplicadas 3 punições a Samarco. A primeira, um bloqueio de bens aplicado pela Justiça no valor de R$ 300 milhões.
uma multa do IBAMA de R$ 250 milhões e uma outra multa aplicada nesta quarta-feira pela Subsecretaria de Estado de Fiscalização de Meio Ambiente, no valor de R$ 112 milhões. Além disso, a Samarco também assinou um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a pagar R$ 1 bilhão. No total, a Samarco até agora vai ter que desembolsar R$ 1,6 bilhão para recuperar os estragos causados pelo rompimento da barragem. Esse 1 bilhão não exaure nem a metade do que a gente precisa para recuperar. Então, não saberia, qualquer valor, qualquer cifra que eu te diga vai ser temerário. O que eu posso te dizer, além disso, é que esse 1 bilhão está resguardado apenas para a recuperação ambiental, salientando que o Ministério Público, através da nossa promotoria aqui de Mariana dos Direitos Humanos, ele já conseguiu o bloqueio de 300 milhões, que aí é destinado apenas a indenizações para as pessoas que perderam casa, etc, etc e tal. Então, na verdade, hoje o que a gente tem já é, no mínimo, 1 bilhão e 300 milhões para a gente começar a pensar em recuperar as coisas. Ninguém faz ideia, né, de qual é a quantidade de lama que está em cada região. Só tem uma ideia que foi 68 milhões de metros cúbicos que saiu daquela barragem lá do Fundão. É muita coisa. Então, agora, quanto é que está dentro do rio? Qual é a altura da lama, por exemplo, que está lá em Bento Rodrigues? Ninguém sabe isso ainda. Certo? Então, a primeira coisa que tem que se fazer, a curto prazo, tá, é diagnóstico. Ou seja, vamos tentar desenhar qual é a realidade que nós temos hoje. Por falar em novas multas, a Justiça Federal do Espírito Santo deu um prazo de 24 horas para que a lama que vazou da barragem do Fundão no dia 5 e chegou ao Rio Doce seja contida antes de atingir o litoral capixaba. Caso não cumpra a determinação judicial, a Samarco pagará multa diária de R$ 10 milhões. A chegada da lama de rejeitos ao Oceano Atlântico está prevista para esta sexta-feira. Em nota, a Samarco informou que já deu início à instalação de equipamentos de contenção para evitar a contaminação do litoral brasileiro.